10:02, bom dia. Hoje tem visita especial, quinta-feira, dia de visita especial. Você que está nos acompanhando agora pelo rádio, pode inclusive assistir essa entrevista no nosso Facebook e na nossa página, facebook.com/Rádio FM Cristal. Manda a sua pergunta também, na medida do possível a gente vai estar respondendo aqui. Mas vamos apresentar a nossa convidada, seja muito bem-vinda. Eu sempre acompanho os vídeos dela, né, nas redes sociais. A nossa querida doutora Cíntia Fadini, fonoaudióloga, especialista em audição e tecnologia auditiva. Bom dia, doutora, seja bem-vinda. Bom dia, é um prazer, um carinho imenso estar aqui com vocês. Falar um pouquinho sobre a audição e essa área que para mim é muito encantadora. É sensacional, a gente trabalha com a voz, né? É tudo interligado, né? Essa questão de voz, ouvir bem. Já vou começar com uma curiosidade que está até fora do script aqui. Quem fala muito alto é porque não ouve bem? Como é que funciona isso, doutora? Nós temos vários contextos. Geralmente é preciso avaliar a família, porque às vezes, se falar em criança, o meio social pode falar mais alto e isso faz com que a criança crie esse hábito de falar mais alto. Mas também investigar a audição, porque às vezes pode sim ser o início de uma perda auditiva. Então, tá certo. Pode ser que os italianos, por exemplo, falam muito alto, né? Isso, é isso mesmo. É um contexto, né, de falar alto. É porque eles estão muito felizes. Aí eles falam alto. Então, tá certo. Bom, a gente vai falar sobre audição, mas para quem está em casa, doutora, como é que eu sei, como é que eu percebo que não tá legal, tô perdendo a audição? Certo. Geralmente, quem percebe é quem está do lado. Então, o paciente ele começa a ouvir a TV mais alta, ele começa pedindo para repetir, ele não entende, ele fala, as pessoas falam, ele entende outra coisa, eles apresentam dificuldade em falar no telefone, se alguém fala por trás, eles não conseguem entender, e isso vai piorando com o tempo. Então é comum eles perceberem também o zumbido. O zumbido é um sinal de que em 90% dos casos está iniciando uma perda auditiva. Então o paciente começa a ter dificuldade para se relacionar, para falar, e também aparece esse zumbido, que para alguns é um grilo, para outros é uma cachoeira, aí depende da avaliação. E assim, pode ser uma coisa que já vem da genética ou pode ser provocada por de repente o trabalho, essa perda de... Sim, a perda ela tem uma relação bem grande com genética. Então sempre quando eu pergunto para os pacientes se tem alguém da família, é algo que chama atenção. Mas nós temos também a exposição aos sons. Hoje eu falo que o nosso mundo ele é muito barulhento. É verdade. Então a gente tem que tomar cuidado com a exposição, porque se eu tenho um fator genético, essa exposição ao ruído acarreta ainda mais uma perda. E o que é comum hoje a gente vê a perda auditiva precoce. Então, quanto mais cedo a gente vê os pacientes apresentando perda auditiva. E como eu falei, o zumbido ele é um sinal. Então eu tenho criança tendo zumbido, eu tenho adolescente e adultos com o zumbido e que não percebem que tem perda auditiva. E aí quando a gente avalia, é o início de uma perda auditiva. A perda auditiva ela acontece com o passar dos anos, isso é normal? Você vai envelhecendo, você vai tendo mais dificuldade ou não? Sim, nós temos o envelhecimento do nosso sistema auditivo. O que a gente não pode pensar é que eu estou envelhecendo mesmo, então eu vou deixar. É normal eu ter uma perda auditiva. Isso não, porque aí a gente tem que tratar. Porque o envelhecimento a gente perde habilidades do cérebro. E se eu deixo de ouvir, essa perda vai ser maior ainda. Então, quais são os perigos de não se tratar a perda auditiva, doutora? Começamos pelo cérebro. Hoje os estudos, eles defendem que quem, na verdade, compreende e entende é o nosso cérebro. Quando a gente deixa de ouvir, nosso cérebro, ele deixa de receber estímulo. E essa falta de estímulo vai deixando o cérebro não estimulado. Então, eu acabo perdendo capacidades da cognição, eu acabo tendo perdas de memória, de atenção, e até estudos dizendo o Alzheimer. Então, há uma relação de perda auditiva que pode, de repente, desencadear uma doença como o Alzheimer. Então, esse prejuízo cognitivo é bem evidente. Eu tenho pacientes que deixam de se comunicar, que deixam de interagir, de falar em público, porque eles acham que eles não são capazes. Então, gera também depressão, retraimento, além do zumbido. Então, hoje o zumbido ele é um dos sintomas mais incapacitantes,
porque o paciente ele acaba desenvolvendo uma depressão por conta disso, e quando não tratado, a gente tem casos lá fora dizendo que pode levar ao suicídio. Meu pai. Então a gente precisa cuidar da nossa audição. Não é, eu falo muito para os pacientes, não é, tô ouvindo menos. Vai passando, vai passando. E quanto mais eu vou deixando, o meu cérebro deixa de ser estimulado. Então eu preciso tratar para não ter perdas do meu cérebro. E a criança, como é que você percebe que a criança de repente não ouve direito? Isso atrapalha na escola, no desenvolvimento? Sim, hoje a gente tem um protocolo que a criança, ao nascer, ela já realiza um exame para ver a possível, de repente, uma perda auditiva. Certo. A partir disso, nós vamos fazer os encaminhamentos e ela já entra para a parte de adaptação. Então, isso já é algo que vem evoluindo dentro da área da audiologia. Mas tem crianças que passam. E aí, de repente, se você chama, se você percebe que ela não se atenta aos sons, que você pode aumentar o tom da sua voz e mesmo assim ela não olha, ela não localiza de onde vem o som, é um sinal, de repente, para a gente avaliar essa audição. E até mesmo o atraso na fala. Criança, para falar, ela precisa ouvir. A dificuldade na fala. Exatamente. Então, vale muito a pena fazer avaliação auditiva. Procurar um em todas as idades. Tá certo. E quais os tratamentos, as tecnologias, né, para perda auditiva nós temos hoje? Certo. O primeiro passo é avaliar. Então, é preciso fazer uma avaliação clínica da audição, que se chama o primeiro exame audiometria, avaliar a intensidade e frequência de cada orelha. Tem pacientes que começam a reabilitação auditiva por meio de um aparelho auditivo. Então, é feita a avaliação, em cima dessa avaliação, seleciona uma tecnologia e o paciente começa no tratamento auditivo. É muito importante falar para a população que não é só colocar um aparelho auditivo. Muitos acham que coloquei e pronto, tudo certo. E na verdade não, é uma reabilitação. Então eu tenho um cérebro que ficou um tempo sem ouvir e eu preciso acompanhar. Por isso que no meu consultório eu tenho esse protocolo de 3 anos de acompanhamento. Então o paciente, às vezes, ele precisa treinar o cérebro a ouvir melhor. Então não é só a tecnologia. A tecnologia, ainda bem que ela evoluiu, certo, ela é um suporte muito importante para a gente, mas tem que ter o acompanhamento para que o paciente consiga ouvir melhor. Tá certo. E o zumbido no ouvido tem tratamento? O zumbido, o primeiro passo é a gente avaliar. Existe um exame próprio para o zumbido que se chama acufenometria. Sim. E a partir disso eu consigo saber quem é esse zumbido. Depois disso, em 90% dos casos, ele está associado à perda auditiva. Então, se eu começo tratando a perda auditiva, o meu cérebro, ele acalma. Porque o que acontece? O cérebro, ele deixa de ouvir e ele fica bravo. Aí ele fala assim, eu preciso, já que você não me manda, eu vou começar a produzir meu próprio som, que é o zumbido. Então, o uso do aparelho auditivo hoje, ele diminui esse zumbido, e dentro do aparelho auditivo eu tenho tratamento, eu tenho um protocolo de geradores de sons, terapia NOT, que faz com que esse zumbido vá desaparecendo. E no consultório nós temos vários casos de pacientes que vivem bem, que vivem sem zumbido já faz um tempo. Tá certo. Nós estamos transmitindo também pelo Facebook, você que está acompanhando, de repente quer conhecer a doutora Cíntia, né? Isso. É só acessar a nossa página. Inclusive, a doutora também está sempre aí, né, nas redes sociais. Sim. Pode, inclusive, divulgar daqui a pouquinho, né? Com o certeza. Instagram, o Facebook. Bom, mas então, zumbido é sinal de perda auditiva, é isso, doutora? Em 90% dos casos, sim. O paciente, ele não percebe. Mas se ele faz o exame da audição, se ele faz a acufenometria, ele vai ver que já iniciou uma perda auditiva. E quanto antes tratar, melhor. Porque aí o cérebro não acostuma a fazer esse zumbido. Tá certo. E quanto mais passa o tempo, é mais difícil para, de repente, ter um tratamento eficaz, é isso, doutora? Exatamente. Quando a gente consegue adaptar no começo, o paciente, ele tem um leque de tecnologia. Então tem paciente que fala, mas eu prefiro o aparelho dentro da orelha, eu preciso dessa questão estética. E ele pode escolher. A partir do momento que a perda vai aumentando, aí eu tenho os modelos mais restritos. Mas não são também aqueles aparelhos antigos que os pacientes falam, nossa, mas ele é muito grande. Não, hoje já tem mais tecnologia e muita estética por trás. Tá certo. E como que faz para adquirir um aparelho? Claro, tem que passar, né,
por um especialista, mas como é que faz? A partir do momento que faz a avaliação, durante a consulta é feita uma seleção de tecnologia. O paciente ele vai colocar na orelha, ele vai perceber os sons e ele pode adquirir. Esse aparelho hoje nós temos várias formas de pagamento, tem boleto, tem parte de cartão, tem uma linha de crédito que os pacientes gostam bastante, que é o Acessibilidade, que ele é feito pelo Banco do Brasil. O governo ele ajuda nessa aquisição e ele consegue parcelar em várias vezes numa parcela pequena. Então é possível hoje adquirir um aparelho auditivo e o tratamento também que está incluso. Então, se você tem problema auditivo, né, o governo dá essa possibilidade, é isso, doutora? Exatamente. E a possibilidade de estar próximo de onde adquiriu, né? Porque o paciente precisa de acompanhamento. Beleza. Doutora Cíntia Fadini é jovem, mas está há quanto tempo já na área, doutora? Olha, eu me formei em 2010, aí eu fiz o meu mestrado em 2012 e aí eu vim para cá em 2013. A doutora é de que localidade? Eu me formei na Unesp de Marília, mas eu sou Itapeva. Ah, Itapevense, é da gente aqui. Isso, estou em 2013, atualmente eu atendo aqui em Itapeva, mas eu tenho também, para quem está ouvindo pela internet, meu consultório na Vila Mariana, em São Paulo. Em São Paulo também. Exatamente. E sempre procurando, né, novas tecnologias, sempre se capacitando cada vez mais, né, doutora? Exatamente. Preocupado com as questões das novas tecnologias, né? Exatamente, é isso mesmo. E tecnologia a gente tem muitas. É importante o paciente realmente ele se abrir à tecnologia. Hoje os aparelhos eles têm conexão com o celular, eles conseguem assistir a televisão já no aparelho auditivo. Então facilita muito a vida dos pacientes. Tá certo. Alguma coisa que a doutora queira acrescentar com relação à audição? Eu gostaria de falar que no final do ano eu fiz um evento com os meus pacientes aqui de Itapeva, que foi o Conexão Auditiva. Certo. Eu tinha o intuito de reunir todos esses pacientes para ver como eles eram além do consultório. E foi muito interessante, eles conseguiram interagir e foi possível ver o quanto o aparelho auditivo e a reabilitação auditiva aproxima. Porque muitos pacientes, eles se isolam, eles não conversam, eles não interagem. Então, é importante os familiares ficarem atentos a isso. De que no social, eles precisam estar para ouvir melhor também. Tá certo. Bom, o Instagram da doutora, qual é? É Cíntia_Fadini, Facebook Fonoaudióloga Cíntia. E tem o canal no YouTube também. O canal no YouTube. Isso. E o contato também, um WhatsApp. Isso, o meu consultório aqui em Itapeva, ele fica na Clínica Duarte, junto com o Flávio, oftalmo. Próximo ao hospital, na Santos Dumont, 511. E o telefone 3524-2555. Para você que de repente está com um zumbido, está sentindo alguma coisa, uma diferença, ou de repente não ouve direito o que as pessoas estão falando, é importante procurar uma ajuda, né? Procurar um especialista. Com certeza, vai ser um prazer. O telefone, doutora? 3524-2555. Então tá certo, a gente agradece a participação aqui, a visita, né? E foi muito bom realmente saber. E tem a questão da voz também, né, doutora? Tem além, a voz. Né, da audição, a senhora tá lá, a doutora está pronta para atender todas as questões, né? A fonoaudiologia, ela é uma ciência que tem muitas áreas. Eu me especializei na parte auditiva. Certo. Mas eu tenho excelentes fonoaudiólogas aqui em Itapeva, especialistas em voz. Podem ligar no meu consultório que vai ser um prazer passar o nome delas. Então tá certo. Doutora, muito obrigado. Tá bom. E os nossos amigos aqui, quem são eles? Esse é o André. O André. Meu marido, que esposo, me acompanha sempre. Certo. E esse é o Rodrigo Quick, o meu amigo. Certo. E também... eu falo que somos todos parceiros, né? É um profissional aqui na área de divulgação, né? Dos vídeos. Sensacional. Isso, eu sou rodeada de amigos. Tá certo. Obrigado, Tá viu, bom? doutora? O prazer é todo meu. Um abraço. Doutora Cíntia Fadini, fonoaudióloga, conversando com a gente, falando sobre audição. Muito obrigado pela visita. Quinta-feira, provavelmente, mais uma visita especial aqui na Cristão, no nosso Bom Dia.